Boa noite a todos. Deus abençoe. Nós temos a oportunidade de mais uma live aqui hoje. Hoje é um dia especial. Segunda-feira, nós temos dedicado esse tempo para a gente bater um papo aqui com pessoas especiais, amigos, pessoas que Deus nos concedeu, né, nesse tempo, na nossa jornada, na nossa caminhada, pessoas assim que têm também algo de Deus para compartilhar com você, e eu tenho certeza que a nossa live hoje vai ser muito, muito boa. Então já vou te encorajando a fazer o seguinte: chama os seus amigos para a nossa live. O tema de hoje é Igreja e as mídias sociais. Olha que tema sensacional. Vai estar me ajudando aqui, né, nos bastidores, Natália, minha filha. Ela vai estar ajudando, respondendo vocês, compartilhando alguma coisa e trazendo aí um suporte, porque eu fico aqui tão envolvido com meus convidados que eu não dou conta de estar com eles e ao mesmo tempo responder. Então, Natália, minha filha, vai responder você e vai interagir com vocês aí. Faz o seguinte, vai lá, aí embaixo tem uma setinha, tipo um aviãozinho, clica nessa setinha e manda para todos os seus amigos aí do Instagram. Tem gente aí que tem 1.000 amigos, 2.000 amigos, 5.000, manda lá, manda para todo mundo para que a gente possa ter um grande número aqui de espectadores e vai ser um tempo muito especial. Estou vendo aqui que já tem algumas pessoas com a gente, meu convidado já está online, né? Estou vendo aqui a Jenny, estou vendo a Maiara, e deixa eu ver mais aqui, estou vendo aqui Rayan, e a galera está chegando para esse tempo nosso aqui de bate-papo. Eu vou aproveitar aqui para a gente ganhar tempo, gente. O Instagram, ele limita, né, a gente aqui a 1 hora e eu não estou conseguindo fazer mais. Aí tem gente que falou que está conseguindo, mas eu não estou conseguindo. 1 hora minha live cai. Então vamos lá, vou logo chamar aqui meu amigo e convidado, Leandro Jael. Deixa eu chamá-lo aqui. Deixa eu ver, fazer uma transmissão, vamos lá. Deixa eu chamar aqui meu amigo. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? O som está chegando legal? Tá bem para todo mundo aí? Vamos lá. Olha ele aí, gente. Pastor. Boa noite, meu querido. Graças a Deus, tá bom? Amém, graças a Deus, tudo jóia. Animado? 100%, sempre animado. Obrigado aí pelo convite, uma honra estar participando aqui Muito, com o senhor. muito bom, muito bom. Gente, Leandro Jael, ele é um amigo, um pastor, um jornalista. Hoje é o ignorante entrevistando o culto. Que isso, meu Deus. É a forma, eu sei, né? Estou aqui brincando para descontrair, mas eu sei que você é um jornalista, você é uma pessoa que está se preparando, né? Tem aí, é apresentador de televisão, eu sempre, quando posso, né, acompanho os seus programas e está fazendo agora também, você está fazendo uma pós-graduação, não está? Isso, fazendo uma pós aí em coaching com foco em empreendedorismo. Carreira e empreendedorismo. Ótimo, ótimo, sensacional. Então é uma pessoa que está preparada, gente, para nos auxiliar nesse bate-papo de hoje, né? E se você quiser ficar à vontade também, viu, para cumprimentar alguma pessoa que está aí acompanhando a live com a gente hoje, você pode ficar à vontade, viu? Eu vou Beleza. começar aqui, Leandro, lendo um texto que eu acho muito interessante para a gente nortear aqui a nossa live. Está em Efésios, no capítulo 5 e o verso 15. Efésios capítulo 5, verso 15, que diz assim: tenham cuidado com tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade,
porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu acho esse texto sensacional, até para esse momento que a gente está vivendo, né? De alguma forma, o apóstolo Paulo está falando, os dias são maus e vocês precisam aproveitar bem esses dias. Mas para aproveitar bem, nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor para esse tempo. Então, quando eu vejo pandemia, eu vejo, de alguma forma, essa batalha do poder público contra, entre aspas, tá? Contra a igreja, de proibições, etc, etc. Eu fico pensando, eu fico me perguntando o seguinte, qual é a vontade de Deus com isso tudo? E se nós estamos aproveitando bem essas oportunidades. Por isso que eu fiz questão de ler esse texto, para a gente pensar um pouco nisso. Uma vez que nós vamos falar aqui hoje sobre a igreja, né, e as mídias sociais. Quero te dar aí um tempinho para você se apresentar ou cumprimentar alguém. Fica à vontade. Pastor, fantástico aqui essa introdução com a palavra de Deus, né? E como a palavra de Deus, ela é sempre atualizada, né? Ela nunca fica velha. E falar de comunicação é falar de aproveitar a oportunidade, né? Na Bíblia não fala para a gente usar o Twitter, na Bíblia não fala para a gente fazer culto online, na Bíblia não fala para a gente tirar foto, não fala nada disso. Mas nós precisamos aproveitar as oportunidades. Eu sempre cito, né, quando eu vou falar em alguma igreja sobre comunicação, que às vezes muitas pessoas têm muita resistência com trazer para dentro da igreja os aparatos tecnológicos, né? E falar de comunicação hoje é a mesma coisa, praticamente, falar de tecnologia. Mas eu lembro muito de quando Jesus ele estava falando ali na praia com uma multidão. E aí Jesus ele pega um barco emprestado, ele entra para dentro do barco, de dentro do barco ele vai para dentro da água um pouquinho, né? E ali ele consegue ter uma visão ampla das pessoas, ali ele consegue organizar e fazer de uma forma estratégica com que a mensagem dele pudesse chegar no máximo de pessoas possíveis, né? E os estudiosos afirmam ainda mais que, no caso ali, o vento que vem ali do mar, ele ajudou fazer com que a voz de Jesus pudesse ecoar, alcançando as multidões. Sensacional Para mim isso, é né? uma estratégia de comunicação maravilhosa. Não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha internet, não tinha nada, mas o que tinha era um barco e um vento. E Jesus ele aproveitou o barco, aproveitou o vento, ou seja, aproveitou a oportunidade para fazer com que a mensagem alcançasse mais. No Novo Testamento também fala muito, pastor, que a fama de Jesus corria, célere, ou seja, Jesus, a fama, as pessoas iam falando de Jesus e naquela época a forma de comunicar mais rápido naquele momento era a tradição oral, né? As pessoas iam contando e comunicando e era a ferramenta que se tinha de comunicação naquela época. E hoje a gente vai falar das ferramentas da nossa época, né? Então é maravilhoso. E eu não me apresentei, né? Eu sou o pastor Leandro, sou pastor, tenho 32 anos, faço 33 no dia 28 agora, tô pertinho. Pensei que ia ficar livre da pandemia antes do aniversário, mas pelo visto não vai ter jeito. Sou jornalista, né? Formei em 2010, tenho 10 anos de formado, 13 anos que eu venho trabalhando nessa área. Já trabalhei em televisão, já trabalhei em empresas, né? Com comunicação corporativa, trabalho também no ramo da política e trabalhei já na comunicação da Lagoinha, até em abril agora deste ano, fui coordenador da parte da comunicação da TV dentro da Lagoinha e faço um trabalho de comunicação na minha igreja e o que eu gosto de fazer é comunicar, pensar e elaborar estratégias de comunicação. E é isso aí. Ok. Você citou bem aí, né? A fama de Jesus corria, né? De qual
é claro, corria da forma, do modelo que eles tinham naquela época, né? Uhum. Hoje, se falar uma coisa dessa para muita gente, né? E a fama daquela igreja corria, o povo surta, porque acha que Aham. isso é do demônio, isso é do É. capeta. Na verdade, o bom nome, né? Porque a fama ali seria o bom nome, né? Os testemunhos que as pessoas davam de Jesus. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar um pouco. Então vamos propriamente entrar aqui no nosso tema, né? Igreja e as mídias digitais. Ô Leandro, Leandro já é o como é que se Tanto precisa chamar faz. mais de Leandro, né? Léo, Leandro, Jarrel. Isso. Querido, eu tenho observado que nesse tempo que nós estamos vivendo, a igreja está tendo uma oportunidade, como eu te falei, um pouco forçada, de Aham. sair do contexto só banco, povo sentado ali dentro do templo, e de Uhum. levar isso para as mídias sociais. Como que Aham. você está vendo isso? Como que você, um profissional da área, como você está vendo isso? Porque uma coisa é você ouvir uma pessoa que não está dentro do contexto, né? Uhum. Muitas pessoas têm muita resistência, você sabe disso, né? Sim. Você põe uma câmera, você põe. Nós estamos transmitindo online, tem gente que se levanta, fala, como assim? Para que isso? O povo tem que vir na igreja, né? Se não vir na igreja, é tudo desviado, vai tudo para o inferno, etc. Como que você está vendo isso? Olha, pastor, e tá falhando aí meu microfone? Falhou agora, mas voltou. Tá, eu vou desligar aqui. E ele tá acabando a bateria. Tá me ouvindo bem aí? Ficou ótimo. Então, Ficou melhor, beleza. você acredita? Sério? Então, pronto. Ficou melhor. Então, vamos lá. Eu costumo dizer que essa pandemia, ela veio antecipar algo que já iria acontecer no futuro, né? Muito bom, Então, muito gente, não bom. tem jeito de fugir das questões online e digital. E isso em todas as áreas da nossa vida. Trabalho, banco. Em breve, gente, não existe banco físico mais. A gente já tem visto aí bancos como o Nubank, como o Banco Inter. Por exemplo, o Bradesco, você já não resolve praticamente nada na agência. Então, Agência. gente, querendo ou não, não tem jeito. A gente pode fazer manifestação contra o Uber, a gente pode fazer manifestação contra os bancos digitais, mas não tem como fugir disso. É a mesma coisa da gente viver na máquina de escrever, porque existiam pessoas que faziam datilografia, né? Então, as pessoas da Datilógrafo. datilografia, os datilógrafos tiveram que se reinventar e É, é a época que a gente tem que se adaptar, porque eu creio que isso sim também é um sinal do final dos tempos, porque a gente tem visto como que o conhecimento tem se multiplicado. Ou eu sempre brinco que a televisão surgiu ali na década de 50 e depois de 20, preto e branco. Aí depois na década de 70, ou seja, depois de 20 anos, a gente foi ter o primeiro grande avanço da televisão, que foi a TV a aham, cores. De sim, 1970 até mais ou menos 2000, ou seja, mais ou menos 30 anos, a TV era de tubo, era a mesma coisa, não teve nenhum avanço significativo. ativo. Dos anos 2000 para cá, a gente já teve TV de plasma, TV de LCD, TV de LCD já não presta para mais nada, TV Nada. de LED, e aí a TV HD, depois, ao mesmo tempo que chegou a HD, já chegou a Full HD. Agora todo mundo tem a 4K, mas no Japão já tem a 16K. Então, como que as coisas estão avançando de uma forma muito rápida? E a Sim, gente, como igreja, a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar sentado, assistindo, conduzindo as coisas de uma maneira arcaica, ou nós vamos nos adaptar a essa nova realidade? Lembrando, gente, que a essência nunca pode ser perdida. Jesus é a mensagem dos cultos, do evangelho. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas nada substitui esse calor humano, esse abraço, esse uhum, contato físico. Mas existem pessoas que precisam ser alcançadas também. E eu penso o seguinte, pastor, já tem bastante tempo que a nossa igreja a gente faz a transmissão online. E eu vejo a que a nossa igreja do também. Senhor também. É Por isso. exemplo, existem irmãos que estão trabalhando no horário do culto, que não podem estar presentes, que acompanham o culto. Sim, Existem, por exemplo, porteiros, gente que trabalha, às vezes está ali num ponto de táxi, ou então está voltando do trabalho no ônibus.
ou está de plantão, que não pode estar fisicamente, por que não poder ouvir a palavra de Deus e participar de uma forma online? Lembrando, Assim. né, para quem está assistindo, que de forma alguma, pelo menos eu, não sou a favor de substituir os cultos pelo online, né? A não ser por um motivo forçado como que a gente está vivendo. Tô vendo Mas é agora, um né? extra, mas é um Aham. plus, né? Então a gente precisa, e muitas igrejas, pastor, já têm experimentado um crescimento através do online. Por Sim. exemplo, um exemplo prático. Eu chamo diversas pessoas da minha família, chamo diversas pessoas do meu vínculo social para ir à igreja, mas raramente elas vão. Mas quando sai o link do YouTube, da transmissão do culto online da minha igreja, eu pego e distribuo nos 20 grupos. Cada grupo com mais ou menos 200 pessoas. Num convite eu alcancei aí 20 vezes 200, sei lá quantas mil pessoas, Quatro, 4.000 pessoas ou 40.000, que eu sou ruim de matemática. acho que é 4 Então, mil 4.000 pessoas pessoas, numa tacada só. numa tacada só. Desses Você tem, 4.000, você tem 100, 200 no templo, você vai para 4 mil, né? 4.000. E desses 4.000, pastor, eu fico acompanhando online, eu vejo ali a minha tia, que nunca foi num culto, dando glória a Deus num culto online. Eu vejo a minha Aham. chefe comentando no culto online. E eu creio que a pessoa já que nunca teve um contato com a igreja, ela tendo contato no conforto ali do lar dela, porque não custa nada ela clicar e assistir um pedacinho da palavra. E aí, Aham. gente, o digital, o link, o WhatsApp, o Instagram é apenas uma isca. É apenas uma Sim. forma da gente, é apenas uma rede, é apenas uma ferramenta para a gente alcançar as pessoas. Quando a gente alcança as pessoas, aí é a palavra viva que vai transformar. E as pessoas podem ouvir essa palavra viva pela internet. E, quem sabe, já aconteceu várias vezes, a pessoa começar na internet e manifestar o desejo de partir para online. Quero agradecer aí a Nossa, presença da Lu Vianello, que é uma grande profissional aí da oratória. olha, Já fiz vários cursos com ela, já entrevistei ela no meu programa também. É uma mulher legal. muito bacana. Obrigado pela honra aí. Ótimo. Pode cumprimentar. Tem várias pessoas aí com a gente, o pessoal acaba, entra, sai, etc. Mas tem Sim, muita gente aí. normal. Pastor Misael falou uma coisa interessante aí no comentário. Ele falou o seguinte, né? Nós tivemos, quando apareceu o rádio, né, a igreja teve aquela resistência do rádio. Pronto. O povo chegou a falar que rádio era do capeta, que rádio era do não sei do quê. Ok. Aí, daqui a pouco, aqueles pastores que tinham batido no rádio estavam fazendo programa no rádio. Aí Uhum. depois veio a televisão, a mesma coisa, né? Sim. E agora a internet. Então, você falou algo que eu acho que eu concordo plenamente, que a nossa igreja, a sua igreja, por isso também te chamei para a gente conversar sobre isso, nós antecipamos isso. A gente começou a Sim. fazer transmissão online tem muito tempo, Aham. né? Tem muito tempo que a gente está fazendo. Mas é uma coisa que tinha que acontecer, na minha opinião. E tem outras mudanças que vão vir e nós precisamos estar abertos para elas, Vai né? sim. Então, na sua Uma opinião, você acha que é mudança, bom? com certeza, com certeza. A gente precisa amplificar, né, a nossa mensagem. A gente vê várias vertentes religiosas usufruindo da tecnologia. A gente vê o Sim, marketing digital crescendo muito, muitas empresas sendo salvas por causa da internet. A gente vê, por exemplo, as empresas que tiveram a possibilidade de migrar para o digital, para o online. A gente vê a pandemia veio para antecipar uma revolução. A gente está vivendo um momento de revolução, é o que chamam de quarta revolução industrial ou a revolução 4.0. A gente está no meio disso. E como acontece em toda mudança, em toda revolução, existe a resistência. E muitas uhum, vezes as pessoas que estão à frente do seu tempo, elas acabam levando alguns títulos, né, de rebelde, de coisa do capeta, esse tipo de coisa, desse é. tipo assim. A gente não Você acha? pode parar por causa disso, não. Eu vou fazer uma pergunta que eu sou questionado, né? E eu Aham. vou jogar essa bola para você. Você acha que as mídias sociais, elas de alguma forma vão prejudicar o que as pessoas chamam de verdadeira igreja? Você acha que vai prejudicar?
Pastor, como tudo tem o seu lado negativo, a gente Uhum, tem vivido o lado negativo dessa gama de informações que todos os dias chega nos olhos da igreja, né? Quando eu uhum. falo igreja, eu falo de pessoas, né? É isso. Isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Qual que é o lado positivo? Antigamente, se o pastor falasse assim, olha, na Bíblia está escrito que o dízimo tem que ser 30%. As pessoas não tinham acesso à informação tão fácil como tem hoje para pesquisar, para ver outras Uhum. opiniões, para ver outras vertentes e assim construir a sua reflexão. Isso é um lado positivo, porque, por exemplo, a gente Sim. vê, principalmente no campo político, a gente vê que acontece sim, né? Eu falo isso como jornalista, falar de imparcialidade é uma utopia, né? Deveria Isso. acontecer, mas Uhum. infelizmente não acontece porque existem vários interesses por trás. Sim. Mas, assim como antigamente as pessoas eram muito mais influenciadas, muito mais, como diz até a própria teoria da comunicação, até num certo ponto manipuladas, hoje as pessoas não são tão manipuláveis e influenciáveis como antigamente. Isso graças ao fácil acesso à informação que nós temos através da internet. Esse é o lado positivo. Agora, Sim. qual que é o lado negativo? As É, vamos pessoas lá. estão recebendo muita e muita e muita e muita e muita e muita informação. E excesso de informação acaba confundindo as pessoas. Então, é um desafio muito grande, pastor, nesses tempos modernos, é você, por exemplo, liderar jovens. Nossa Deus. Eu não quero estar na sua pele, não, meu filho. O negócio é. Porque não que a gente, como pastor, a gente quer ser unanimidade dentro daquilo que a gente É crê claro, e claro, dentro é. daquilo que a gente fala. A própria palavra nos encoraja a ser como os crentes de Bereia, né, que É. conferia ali na palavra. Mas o Sim, que acontece é que esse exagero de informações tem levado muitas pessoas para uma confusão. Porque sim. a pessoa vê ali a pregação de um pastor, do seu pastor, que cuida da sua vida, que te recebeu ali, juntou os seus cacos para te reerguer. E ali, de repente, o pastor falou algo, a pessoa vai lá no YouTube pesquisar, e geralmente, como diz o pastor William, que inclusive mandou um abraço para você, a pessoa, quando Abraço. quer, acha até a mãe dele na Bíblia. Quanto mais na É. internet. Então, muitas pessoas Isso têm é sério. buscado a É. internet para achar pessoas que tenham o mesmo tipo de pensamento, mas que Sim. não necessariamente é o pensamento bíblico, mas que seja um pensamento mais conveniente. Sim. Mais E às vezes até conveniente. bíblico, né? E às vezes até bíblico, mas no sentido distorcido da coisa, né? Sim, Pega utiliza a um, Bíblia, né? pega um Como texto isolado Satanás usou lá ali, no começo, né? pega um texto isolado ali, manda ver em cima daquilo, e às vezes pregando contra tudo aquilo que a gente está pregando no altar da igreja. Eu concordo que esse E é um lado esse é um negativo, lado negativo para mim. mas na sua opinião, o negativo é bem. Eu acho que ele é muito pequeno se comparado ao positivo. Você acha também? Além de ser pequeno, pastor, e mesmo se não fosse tão pequeno comparado, é um desafio da gente como líder e como pastor. Por quê? Uma pessoa, um jovem, que é inclinado a ver uma mensagem na internet e virar a cabeça e questionar, é porque essa pessoa ela já tinha uma tendência a isso. Então Sim, é aquela questão, por exemplo, que se fala, todo mundo que entra na política ele vai virar ladrão. Não, a pessoa ela simplesmente já tinha uma inclinação a isso e a política só facilitou as coisas. Então a internet ela acaba sendo um prato cheio para quem já tinha um coração distante, né? sim. E talvez seja até a internet um chacoalhar da árvore, né? Um machado posto à raiz. Eu penso dessa forma. Eu vou antecipar uma pergunta que eu faria no final, porque está Aham. muito contextualizada. É o seguinte: é possível cultuar, né, de forma online ou só assistimos o culto? O que que você pensa disso? Pastor, vamos lá. Pergunta excelente. Eu acho que depende da necessidade.
Ah, sim. da situação, do contexto. Uhum, A palavra fala que nós não devemos deixar de congregar. E uhum, congregar significa estar junto, é comunhão. Igreja vem do grego eclesia, né, que significa uhum. assembleia. Não Isso. existe uma assembleia sozinho. Mas existem situações, por exemplo, você está impossibilitado de estar no culto. Nada te impede de cultuar a Deus online. Você Uhum, está de quarentena do coronavírus. uhum. É errado você assistir o culto online? Não. Você está distante da sua igreja, num país distante, e você quer continuar assistindo a sua igreja? Nenhum problema. Então, nenhum problema. Mas o online, ele não pode substituir o presencial. Até porque, vamos pensar nas questões mais elementares da nossa fé cristã. Vamos supor, né, e isso já tem acontecido, pastor, Sim. de grupos. Eu não conheço ainda uma igreja instituída que apenas se reúna pela internet, porque é muito controverso isso. Eu não conheço Isso. uma igreja instituída, mas existem, principalmente no contexto dos jovens aí, uma galera que tem se reunido online com várias pessoas de outras igrejas ou pessoas que estão iludidas com a igreja, e ali eles trocam uma ideia sobre a palavra, e ali eles se sentem alimentados e acabam perdendo a noção e não desconfiando da necessidade deles estarem presentes num corpo. Porque é Sim. algo que a gente precisa entender, que nós precisamos de líderes. Algo que a gente precisa entender, que nós precisamos de mentores. O senhor é coaching também, o senhor Discipulado, né? sabe. Discipulado, né? E é engraçado, pastor, eu tenho estudado muito essa questão aí das empresas, da mentoria e etc e tal. Como que o mercado, como que as empresas têm descoberto hoje o papel fundamental de um mentor, o papel Sim, fundamental de você ter uma pessoa que cubra a sua vida, que você possa aconselhar com ela. Grandes sim. líderes têm seus mentores, grandes psicólogos têm os seus mentores, grandes médicos têm os seus mentores, mas chega uma galera de 20 e poucos anos, no século 21, que acha que não precisa de pastor, que acha que não precisa de líder, É, que acha que pode é, caminhar sozinho. E a gente vê uhum, grandes pastores têm os seus líderes, têm os sim. seus mentores. Então, há um risco muito grande das pessoas ficarem focadas na internet. E qual que é o risco? Primeiro risco é de você não ter uma pessoa que você tenha que se espelhar, que você tenha que prestar contas. Isso que É eu ia falar muito. agora. Ah, mas eu tenho que prestar conta é para Jesus. Tem para Jesus, mas o próprio Jesus colocou pastores, mestres, apóstolos, E líder. evangelistas e quem mais? Eu sempre É isso aí esqueço. mesmo. Esses É, caras aí. pastor. É, Os cinco dons do ministério. Com qual propósito? Para o aperfeiçoamento dos aperfeiçoamento da santos. igreja. É Ou isso aí. seja, nós precisamos do outro, a gente precisa de uma liderança para que sejamos aperfeiçoados. Queridos, sozinho a gente não é aperfeiçoado, sabe? Porque quem vai apontar o seu dedo e falar que você é chato pra caramba é alguém dentro da igreja. E é É, importante a gente ouvir essas coisas. Às vezes a gente é sim. meio grosseiro e às vezes a sua esposa tem medo de falar com você, ou então a sua mãe deixa para lá. Quando você entra dentro da igreja e você está lá no contato, no dia a dia, eu sempre falo que Deus criou duas formas para forjar o nosso caráter. Se chama casamento e igreja. É o Concordo. treinamento para ir para o céu, igreja e casamento. Se você não está inserido, você não vai ser forjado. E é por isso que a gente precisa desse contato físico. 100% online, não. E para finalizar, beleza, na ceia, como é que você faz com a ceia? Você distribui o pão como? Consigo mesmo. E na hora do batismo, como que você faz? Como? Tem como batizar online? Você pega ali um copo e joga no você mesmo? Não tem jeito, gente. Igreja é corpo a corpo. É muito importante, né, o contato, né, a comunhão da igreja. Agora, mas você sabe que e vem uma onda crescendo nesse Uhum. contexto de igreja online, Sim. né? E a gente até, eu acho que nós, os pastores que vão nos ver aí depois, precisa se preparar para isso, não no sentido de nos preparar para sermos uma igreja online. Que eu acho Aham. que eu compartilho da mesma ideia sua. Eu acho que tem que ter esse braço aqui, né? O mundo digital precisa funcionar.
Mas a igreja presencial, é isso que é ser igreja, né? Porque a igreja não é as quatro paredes, é a comunhão do corpo. Ok, mas é crescente essa coisa da igreja online. E daqui a Mandou pouco os web crentes. Aí, ó, olha que coisa interessante. E é verdade. E daqui a pouco nós vamos ver, entre aspas, grandes igrejas online. E confrontando a gente o tempo todo. E às Mega vezes até igrejas online. E às vezes Pastor, até é dizendo uma para as pessoas não tendência. ir para a igreja, entendeu? Você concorda? Vai ter gente pregando, falando assim, você não precisa de ir para a igreja. Você se conecta aí comigo e aqui eu vou te dar a palavra, eu vou consagrar a ceia, você vai tomar a ceia na sua casa. Na hora do batismo, nós vamos fazer o batismo por aspersão. Você pega um pouquinho de água aí, joga na cabeça, está resolvido e pronto. E Né? isso com certeza vai arrastar multidões. Por quê? Nós vivemos uma época onde as pessoas chamam de sociedade líquida. O que é a sociedade líquida? Nós somos muito voláteis, nós somos muito superficiais, a gente não quer mais ter tanto compromisso com as coisas, a gente não quer ter tanto trabalho com as coisas. Eu gosto muito de um filósofo que é o Luiz Pondé. A gente Eu tem que ouço. reter o que é bom, claro. Né? O cara é ateu, a gente não vai querer que o cara, né? Mas dentro do Fala os que... negócios lá que... ok. Né? Às vezes a gente quer que o cara seja crente mais que a gente, mas não. Mas eu fui numa palestra que ele fala sobre essa questão da sociedade líquida e como que a gente tem vivido isso nos dias de hoje. As pessoas não querem mais casar para não ter problema de relacionamento. As pessoas não querem mais ter filhos porque acham que filho é um atraso de vida, porque você está no auge da sua produtividade e ter filhos, principalmente mulheres, ter filhos, ter que dedicar a vida a um pirralhinho lá, nossa, isso não está passando mais na cabeça. E quando passa, é ter um filho só, no máximo. As pessoas não querem ter mais contato com as pessoas. E isso tem entrado para dentro das igrejas. E pastor, como eu disse, a pandemia veio para intensificar, para antecipar algo que já iria acontecer. Algo que eu tenho visto é que muitas pessoas, quando tudo se normalizar, não vão voltar para a igreja. Não sei se você já percebeu isso, mas algumas pessoas ou muitas pessoas não vão voltar mais. Por quê? Gostaram de ficar online, gostaram da distância, gostaram dessa superficialidade, de não ter um saco de um pastor ficar enchendo o saco para ir na célula, para ir na igreja, para cuidado com a roupa, cuidado com o que você fala e não sei o quê. Então, achar um lugar, uma comunidade online, onde você não precisa prestar contas para ninguém e você viver a sua vida achando que você é crente e boa, isso vai ser um prato cheio para muita gente. Infelizmente, né, Leandro? Infelizmente, a gente fica. Eu vejo o seguinte: tem cidades que o pessoal não foram proibidos de ir para a igreja, mas deixaram de ir. Tem cidades que o decreto foi aberto, foi de alguma forma. Tem uma palavra correta? Tirou aquela parte grave. Foi mais flexível. E essa palavra. Foi mais flexível. E você vê que mesmo na flexibilização do decreto, as pessoas continuam em casa e não querem, e não adianta. Eu tenho testemunho de pastores nossos que ligaram para ovelhas que não estão indo no culto e tal, e ouviram isso aqui, ó, presta atenção, e ouviram isso aqui. Aqui, pastor, eu estou acompanhando os cultos online, não precisa só me ligar mais, não, eu estou muito bem. Pois é. Pensa num negócio desse, cara. E é interessante, pastor, o seguinte, eu sempre tenho falado que a gente, né, pelo menos na igreja, que a gente não pode julgar as pessoas. Por quê? Tem gente que fica com medo mesmo. Tá lá tomando todos os cuidados e eu não sou louco de falar assim, vem para a igreja de todo jeito. Vai que essa pessoa fica doente, aí vai jogar a culpa na gente, né? Então, ok. Mas é interessante uma análise que a gente faz o seguinte, as pessoas que mais deveriam se cuidar são as mais fominhas de igreja. Eu vejo, às vezes, os velhinhos lá na igreja que eu falo assim, minha amada, você tinha que estar em casa. Pastor, não aguento ficar em casa, eu quero estar aqui. Mas aí você vê jovem de 15 anos, de 20 anos, que tem 3 meses, 4 meses que não dá as caras na igreja, mas você vê no Instagram, tá na festinha, tá batendo perna para todo lado, parece que a quarentena ela só serve para a igreja. Mas por que isso? Porque tem uma desculpa boa para dar.
uma boa desculpa para dar. Então, infelizmente, essas pessoas, eu acho que não retornam, não. Aqui, eu falei ontem, eu estava ministrando ontem, eu falei o seguinte, não sei se você concorda comigo, que a pandemia, ela não veio trazer um problema para a igreja. A pandemia veio revelar uma igreja com problema. Sim, Você com acredita certeza. nisso? Perfeito. Isso trouxe, revelou um problema que já existia, de pessoas Aham. descompromissadas, etc, etc. Ok. Leandro, então como fazer, meu filho? Como que nós vamos resolver isso? Como fazer um trabalho, uma mídia digital que não traga prejuízo para a igreja, mas como? Por quê? Eu não sei se você concorda com o que eu vou te falar. Eu acho que a mídia digital, que é lá o Face, o Instagram, o YouTube, Uhum. ele precisa ser não uma referência de culto online. Ele precisa ser o seguinte: ele tem que ser, não sei se a palavra é essa, ele tem que ser o portfólio. As pessoas lá de fora precisam ver o que acontece dentro da Sim. igreja. As Por pessoas isso são que atraídas. por isso que a gente precisa fazer com excelência. Não pode fazer uma Aham. transmissão de qualquer maneira, porque senão, em É. vez de ganhar, você vai perder. Você vai revelar algo, né? Nossa, que igreja ruim, eles não têm organização nenhuma, não é verdade? Então, eu acho Verdade. que a rede social ela tem que ser isso. Ela tem que revelar o que nós vivemos como igreja. Você concorda comigo? Com E certeza. como a gente empoderar isso? Como fazer melhor isso? Dá uma dica pra gente, ou dá Eu algumas dicas? vejo que a rede social, assim como a instituição igreja, ela tem dois propósitos: fortalecer e alimentar os de dentro e atrair os de fora. A igreja Bom, também tem esse bom. propósito. A rede social, as mídias sociais também precisam cumprir esses dois propósitos: alimentar, mobilizar, estar junto dos que estão dentro. Exemplo, vamos lá partir para a prática, redes sociais. Vou citar exemplos práticos. Manda lá, manda ver. Aqui na igreja, na nossa juventude, a gente criou um cronograma de publicação no Instagram e no Facebook. Hoje o Instagram está dando mais resultado que o Facebook. Já uma notícia aí para vocês. Então, o que a gente cria? A gente criou. Toda segunda-feira a gente posta um versículo da semana, uma ação. Uhum. Isso tudo focado nas pessoas de dentro. Segunda Sim. ação, criamos um grupo de WhatsApp e utilizando aquele aplicativo Bible, aquele Bíblia e o Version, que é Uhum. muito top, tem planos de leitura lá e tal, a gente criou o nosso devocional. Então, Ótimo. todos os dias, todos os jovens da igreja, todos assim, né, a maioria, leem o mesmo devocional e trocam uma ideia sobre esse devocional dentro desse grupo de WhatsApp. É uma Ótimo. ação de rede social Legal. para consolidar e discipular os de dentro. Uma Uhum. outra coisa que a gente criou recentemente, até a Kézia, que acho que está assistindo aí, eu pedi ela para criar, ela é bem antenada nessa questão de no Spotify e no Deezer. Por Uhum. quê? Às vezes o crente lá não acha uma playlist legal com umas músicas diferentes, o cara tá ouvindo só Fernandinho e Cassiane, mas o E... cara não tem nada contra, mas existem outras, enfim, o senhor é músico, o senhor sabe que existem uma Infinitamente. variedade de estilos e tal. Então É, a gente criou uma playlist onde as pessoas elas podem hoje ontem mesmo eu estava fazendo um churrasquinho aqui em casa e a playlist comendo solta. Então tem música de vários estilos para todos os tipos de gosto. A gente não pode querer que todo mundo goste das mesmas é, coisas, mas a gente hoje, graças a Deus, a gente tem uma variedade de estilos cristãos que a gente consegue adorar a Deus de várias formas. isso. Então, mais uma forma da gente mobilizar os de dentro. Toda Sim. quinta-feira, pastor, a gente criou tipo um programa de televisão, a gente estava conversando sobre isso, chama Na Sala. Sim. Eu percebi que muita gente já não aguenta mais live do pastor abrindo a Bíblia e pregando. Sim. Então, por Sim. exemplo, o que a gente está fazendo aqui é uma forma de falar do evangelho, de alimentar os que estão de dentro, de atrair os que estão de fora, De fora. sem precisar ali abrir e fazer uma pregação. Então, a nossa live, Sim. por exemplo, semana passada, a gente falou sobre empreendedorismo, na semana retrasada, a gente falou sobre racismo.
Quinta-feira Ótimo. agora, 10 da noite, a gente vai falar sobre feminismo, né? Bom, bom. Feminismo e cristianismo são compatíveis? Então a gente traz temas da atualidade à luz da palavra de Deus. Então, são estratégias. Outra coisa, a gente tem uma equipe de fotografia que tira fotos durante os cultos. E aí essas Aham. fotos eles pegam e postam no Instagram e no Facebook. Então a pessoa que vê lá a foto dela fica mó feliz, vai, marca os amigos, pega, tira um print da foto e posta na rede social, marca a igreja, e isso vai gerando, vai engajando as pessoas. Né? Então falei Ótimo. aí de WhatsApp, falei de Falou. Instagram, falei de foto, falei de Facebook, né? Tem a transmissão online também, que tem a vantagem de alcançar os que não podem estar presentes e alcançar aqueles que talvez não iriam numa igreja. Então, Aham. a gente tem colhido, pastor, vários exemplos de pessoas que estão nos procurando, né? Ah, onde fica essa igreja? Eu vi o culto online, eu gostei demais. Ou então vê ali a identidade visual que a gente criou no Instagram e acha que é uma igreja, tipo assim, fora do país e tal, e manda mensagem. E aí a gente está aqui, várias pessoas, várias, que eu sei, pelo menos umas 15, que eu sei, que eu tive contato, que eu recebi dentro da igreja. Umas 15 pessoas vieram para a nossa igreja através das redes sociais. Sensacional. Parece que é pouco, mas se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? E aí a gente também tem que casar, pastor, a estratégia online com a estratégia dentro do culto. Então é importante, por exemplo, nos cultos a gente fala, a gente menciona as pessoas que estão online, a Sim. gente pede para seguir o canal. Por quê? Hoje em dia a gente tem que estar sempre de olho nas duas plataformas, o online e o presencial. Pode soar Na estranho no ver- começo, peraí, tá mandando um abraço pro pessoal da internet e tal, mas o pessoal já está acostumando, ou se não está acostumando, já está prestes a acostumar, que isso é algo que não tem como fugir. A gente Eu acho que é precisa, importante essa interação, né? Um pedido de oração, ser sim. atendido, né? A A pessoa tá gente tem o ali no. pessoal da comunicação que eles escolhem durante o culto. Tem pessoa que aceita Jesus, manda lá na Olha live. aí. Tem Olha pessoa aí, que pede gente. oração e no final do culto a gente ora por essas pessoas. Então isso é muito Muito bom. importante. Muito bom. Eu acho que é uma mudança de mentalidade, né, Sim. Leandro? É uma mudança, não tem jeito. Ah, tem gente dentro da igreja que ele vai questionar, vai rejeitar. Só que é o seguinte, eu penso também, hoje panfleto funciona? Tá. Ah, não, pode, alguém vai dizer assim, não funciona, pastor, funciona. Tá. Aí você vai ter que pegar lá 100 panfletos, 200 panfletos e ralar igual um doido para entregar 200 panfletos. Que vai dar um resultado lá, sei lá, de 10% disso, que pessoas que vão ler. Os outros nem ler, não vai ler, né? Uhum. Ok. Aí você vai para a rede social, você faz uma postagem lá, como você falou bem, um Aham. compartilhamento, você alcança 40 mil pessoas. O que é mais interessante? Pastor, algo que é muito importante dentro da comunicação, que aí entra a importância de um profissional, que é a gente elaborar a estratégia certa. O que a gente precisa entender dentro da comunicação? Quem é o nosso público-alvo? Então, a Sim. forma que eu comunico na internet, o perfil do Instagram, por exemplo, da rede de jovens, não é a mesma linguagem, não é o mesmo tipo de perfil geral da igreja. Não sei se o senhor está no interior aí. Eu estou em Então, Contagem. em Contagem. Então, uma igreja do interior vai ter o Um outro. público-alvo ali reações diferentes. Então, algo que a gente precisa entender é com quem que eu estou lidando. De repente, a minha igreja é uma igreja que tem lá, e é importante a gente fazer as pesquisas. De repente, a igreja que eu estou tem 50 membros, desses 50, 40 são mais idosos, e eles estão presentes em todos os cultos. Talvez, não estou falando que não vai ser necessário a rede social. É necessário para Sim, atrair sim. pessoas novas. Outras, é. Mas para lidar com os de dentro, por exemplo, se todo mundo tem acima de 70 anos, eu vou querer que a galera faça um devocional, ou segue no Instagram, ou faz alguma coisa online? Não. Então Não depende do vai, é. público-alvo. Tem interior que ainda tem aquela questão de estar na praça, de sentar ali no banquinho. Então, nesse caso, talvez seja interessante uma caixa de som ainda, talvez seja Uhum. interessante um panfleto e tal. Mas, na maioria dos casos,
como a gente vive num contexto de cidade, né, de grande tecnologia. Hoje o Brasil tem mais celulares do que brasileiros, né? A gente tem mais ou menos Sim, 200 sim, milhões de habitantes e mais de 220 milhões de celulares. Hoje o sim. Brasil, se não me engano, está em quinto ou terceiro lugar de país mais conectado. Então, as pessoas estão conectadas. Um exemplo disso é o fato desses auxílios do governo estarem já na internet. Você tem que baixar um aplicativo. Infelizmente, se você não tem, você vai ter um trabalhão para conseguir. É Ainda verdade. consegue, mas em breve não É, vai conseguir mais, não. tem que ficar 4 horas da manhã na fila do banco. Justamente. Aqui, você está falando algo assim que eu acho muito interessante, que eu penso que nós vamos ter na igreja, e eu acho que isso está muito relacionado à rede de jovens, de Uhum. levantar esses ministérios digitais, né? Esses ministérios, vão falar assim, porque, olha, você tem que ter uma rede social para a rede de adolescentes, você tem que ter uma para Uhum. os jovens, você tem que ter para as crianças. Daqui a pouco vai começar também aqueles que gostam de usar só aquela roupa preta, né? Tem uma turma que eu esqueci o nome. Mais góticos, É, mais metaleiro. isso, vai ter que ter uma rede social para eles dentro da igreja, quer dizer, nós vamos ter que, ao mesmo tempo, fazer essa integração, né? Esse é um tipo de ministério que todo mundo pode vir para cá e aqui dentro Uhum. se organizar. Eu acho A isso igreja muito ela tem bom. que ser um lugar que agrega as pessoas, que recebe as pessoas, de qualquer cultura que elas sejam. Sim, Então, desde que a pessoa não esteja pecando e profanando, se ela gosta de andar de preto, se ela gosta de escutar rock, se ela gosta de moto, se ela é um cara mais esportista, se ele é do pagode, etc e tal, amém. A igreja precisa receber essas pessoas. Lá na igreja eu sempre falo que é o seguinte: se não tem um ministério que te receba, a gente cria um agora. Por exemplo, a gente tem lá na muito nossa bom igreja isso. o Submotoclube. A gente percebeu que muita gente na igreja gosta de moto. Então a gente criou um motoclube da igreja. Hoje a galera tá Ah, na vibe das bikes. Até o pastor William tá andando de bicicleta. Então a gente tem um ministério de ah, esportes da igreja. A gente tem um ministério de esportes que cria a peladinha de terça, o vôlei de sábado, a bicicleta de domingo. Tudo isso para agregar as pessoas. Sabe por quê? Se você é muito melhor as pessoas jogarem bola, andar de bicicleta, andar de moto com as pessoas da igreja, do que elas terem que procurar fora e no final da pelada de fora sempre tem a cerveja, no final do motoclube de fora sempre tem o uísque, tem a vodka, etc. Por que não trazer isso para dentro da igreja? E o motoclube, sim, o primeiro que a gente fez, deu mais ou menos umas 60 pessoas, e a gente foi lá na Praça legal. do Papa, fizemos um culto lá, e o mais legal que foi o seguinte: eu tenho um amigo que ama moto, eu chamei ele para fazer um passeio de moto. O cara não iria para Pronto, uma igreja, mas ele foi andar de moto, e ali ele ouvia a palavra. Um muito amigo que bom. você chama para jogar bola. E discipulado é isso, é amizade. Não é simplesmente só você pegar e abrir a Bíblia. É você ensinar, é você ser luz, é você representar Jesus jogando um futebol. Bom. A gente Bom. quer E dá, criar um ministério para videogame, para galera que é gamer, né, que quer jogar videogame, etc e tal. inclusive Tudo dá isso, testemunho, né? É lá no futebol onde rola tanta briguinha. É o lugar onde o crente tem que dar testemunho. E ali fala, não, o sim, cara é diferente, o cara é diferente. justamente. Aqui, nós temos pouco tempo, mas eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal aí sobre foto. Qual que é a importância das fotos? Tá. Tirar muitas fotos, tirar poucas fotos. Porque às vezes eu vejo assim, algumas postagens nas redes sociais, o pessoal tira umas fotos, a igreja está vivendo, a igreja está vazia, um exemplo. Aconteceu de um Aham, culto, a igreja está vazia. O pessoal bota aquela foto, tira a foto da igreja vazia e posta. Eu acho que aham. isso é muito mais prejudicial do que. Então, talvez, eu não sei se você concorda comigo, que eu acho que esse é um momento de fotos mais pessoais, valorizar a emoção da pessoa, valorizar o momento dela ali no culto, porque eu acho que é isso que tem que ser vendido, isso que tem que ser mostrado. O que você acha? Pastor, eu vou tentar falar em menos de 5 minutos sobre tudo. Tá, vai lá, vai Algo lá. que é muito importante, pastor, os crentes entenderem, é a necessidade de investir e se profissionalizar. Porque o que Uhum. acontece dentro das igrejas é que, às vezes, o carinha lá, a menininha, ela cisma que gosta de foto,
ou ele cisma que mexe no computador. É às vezes o que acontece muito com relação à música. Ah, pastor, eu amo cantar, eu amo tocar. Então, beleza, quero entrar no louvor. Mas chega lá, não tem jeito. Não é? Tem jeito? Não tem. Então, assim, é um negócio que é complicado. Você chegar no irmãozinho que tá todo empolgado, achando que canta, e você fala, cara, Você não canta, não. vamos tentar um diaconato. Difícil demais. É um negócio complicado, eu sei. Mas a mesma coisa é com relação à comunicação. Então, algo que a gente precisa incentivar é a profissionalização. E isso não precisa ter dinheiro, não. Sabe por quê, pastor? Tem milhões de bons cursos e tutoriais online com os quais as pessoas podem aprender sem gastar dinheiro. Então, a gente precisa ter, vamos supor, na igreja já tem as projeções. A projeção não é só chegar e colocar a letra lá, não. Dá para fazer muita coisa legal. Então, precisa ter uma pessoa que goste de estudar a questão de multimídia. Vamos passar para a parte da iluminação. Hoje é uma tendência que as igrejas têm uma iluminação. Só pôr os trem piscando lá e boa. A pessoa tem que entender de cena, a pessoa tem que sentir o feeling, o sentimento da música. Porque acontece, a música tá lá na adoração, o cara piscando as luzes e fala assim, gente, o que esse cara tá arrumando? Que isso? Então é tá Natal? lá a música, o pau quebrando e aquela luz parada. Então tem que ter esse dom e tem que ter o conhecimento também. Nas redes sociais, tem que pesquisar e estudar. Tem muito conteúdo gratuito sobre o melhor horário de se postar no Instagram, sobre quando que é necessário, sobre a questão das hashtags, sobre o texto. Tem gente que põe um texto gigantesco, pega a mensagem do pastor todo e posta lá. Ninguém vai ler. Internet a gente tem que ser mais sucinto possível. Então a gente tem que estudar essas técnicas. Algo que a gente precisa dentro das igrejas é se aperfeiçoar. A gente tem que acabar com essa mentalidade que é o seguinte: eu estou fazendo para Deus, então Deus aceita qualquer coisa de qualquer jeito. Queridos, não é dessa forma, né? Uma frase que eu ouvi numa reunião lá do G12 é o seguinte: a unção não substitui a preparação. Então, se você é um ungido de Deus, glória a Deus. Agora você precisa preparar, você precisa estudar, você precisa se profissionalizar. As fotos, o seguinte, fotografia é uma arte. Hoje todo mundo tem um celular e o celular fazem fotos boas, mas a gente precisa expressar um sentimento através da foto. Então eu gosto muito e incentivo as pessoas na igreja a tirar as fotos ali. Às vezes o pai abraçou o filho, olha que foto maravilhosa. Né? Ou então uma criança ajoelhou ali, é pegar os momentos, é o fotojornalismo. Não é uma foto posada, não é só todo mundo tirar foto assim. É pegar. Fala isso de novo, gostei disso aí. É o fotojornalismo, gostei disso aí. Porque é o seguinte, qual que é a diferença da fotopublicidade e a fotojornalismo? A fotopublicidade aí fala, é importante. Agora o culto rolando e o pau quebrando, você tem que pegar ali na hora. Se o pai parou de abraçar, você perdeu a foto. Por mais que você pede assim, abraça aí, por favor, não vai ser a mesma coisa. Então, às vezes, o pastor está lá, naquela emoção, a Bíblia aberta, aquela luz em cima. Então, a gente precisa ter essa criatividade. Mas duas palavras para a gente pensar na questão das fotos. É o olhar crítico, né, um olhar criativo e também a sensibilidade. Às vezes a pessoa está com uma lágrima assim, às vezes a pessoa pegou a Bíblia e abraçou, às vezes a pessoa está com a mão levantada, o pai abraçou o filho, a criança abaixou, o pastor impôs as mãos de uma pessoa, alguém aceitou Jesus e o pastor chegou de cima e colocou as mãos assim, e passa aquele sentimento, passa aquela comunhão gostosa. Então, gente, a foto não precisa ser uma foto por si só. Se não tem nada para comunicar através de uma foto, talvez é melhor nem postar. Mas a foto, uma imagem, ela vale mais do que 1000 palavras. Então, uma foto, ela tem que comunicar algo. O quê? Um sentimento. Qual Eu acho que até o Instagram, te cortando, o Instagram, ele te obriga a fazer um filtro, né? Só põe 10 fotos, não vai pôr 50. Porque você vai pôr 50... Você vai pôr 40 que não tem nada a ver, vamos falar assim. O Instagram, ele é uma rede social fotográfica. Então, o Instagram tem que evitar textos na foto, porque o próprio Instagram ele faz um filtro automático e não entrega
não entrega, né, as fotos que estão recheadas de texto. Então tem que ser o Instagram é uma rede que precisa ser bonita, precisa ter um apelo visual, artístico bonito, né? Muito a bom. gente tem que, e é claro, vai depender também da estratégia. Por exemplo, você pega ali o Twitter, o Instagram, por exemplo, do presidente Bolsonaro. Ele não segue nenhuma regra de comunicação. Porque ele pega um print do Twitter e posta. Só que como ele tem milhões de seguidores, o negócio acontece. Para ele tá certo. Talvez para mim, eu pegar um print cheio de texto, e aí fica aquela timeline feia e tal, não funcione. Mas se você detectou como um estrategista que funcionou para você, ok. Na comunicação, o que funciona para mim pode não funcionar para você. O que a gente faz como estratégia é estudar, analisar cada caso para, com base nessa análise, a gente construir algo. Mas a gente pode falar de forma geral. Instagram é foto, foto precisa ser artística, precisa comunicar algo. Se tem 50 fotos legais, igual foi um acampamento de carnaval e tal, cria um álbum no Facebook. Ou cria um álbum no... Tem umas redes sociais aí, tipo... Esqueci o nome agora. Eu acho uma opção boa no Facebook, boa. Você clica lá, depois você compartilha só o link total, gente. As fotos estão lá. Justamente. Pronto, vai lá, desfruta, baixa, faz o que você quiser. Leandro, sensacional. Foi muito bom. Acho que nós tivemos aqui tempo para compartilhar, para instruir, para... que tal a gente voltar um outro dia para responder as perguntas? Com certeza. Eu vi que teve muita pergunta aí. Pergunta, comentário, mas não dá tempo, né? Uma hora aqui é muito rápido. Mas eu queria, desde já, agradecer a Deus pela sua vida e pelo quanto você pôde acrescentar, né, aqui para aqueles que nos acompanham. Passaram muitas pessoas por aí, com certeza. Amanhã eu subo a live lá para o YouTube, e aí todo mundo pode compartilhar. Tenho certeza que essa live vai trazer assim, benefícios grandiosos, não só para o povo, mas para pastores que precisam abrir a cabeça para o texto que nós lemos. Os dias são maus, mas nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Quero te dar aí 1 minuto, 1 minuto e meio para você fazer os seus agradecimentos, cumprimentar quem você quiser e vamos lá. Bem, quero agradecer ao senhor pela oportunidade, pela honra, fiquei muito feliz pelo convite. Agradecer a todos que passaram por essa live e que irão assistir posteriormente. E me coloco à disposição, né, para o reino de Deus. Se a gente quiser, se quiser marcar um treinamento pelo Zoom, alguma coisa assim mais prático, né? Vamos falar de fotografia, vamos falar de Instagram, etc. Pode contar comigo. Estou aqui para servir de coração. E quem está seguindo aí, se quiser acompanhar um pouco do conteúdo que eu gero vários tipos de conteúdo. Fala aí das suas redes sociais, pelo menos a mais. Aí, ó, só clicar em cima aí, ó, Leandro Jarrell no Instagram, no Facebook e por aí vai. Vai ser um prazer a gente continuar nessa comunhão aí. Muito bom. Um abração para o pastor, né, William, né, um amigo, pastor Irlan, são pessoas que eu amo, respeito. E um abraço para sua esposa, para sua filha, né? É filha, não é? Filha. Filha, que Deus abençoe você abundantemente. Gratidão. Eu sou muito grato a Deus pelas pessoas, pelos amigos que Ele colocou em minha volta, né? Na verdade, o que seria de nós sem os amigos? Verdade. Sem as pessoas que a gente pode compartilhar, que a gente pode trocar ideias, opiniões, etc. Quero agradecer a Deus também pela vida da Natália, minha filha, que está aí dando suporte pro pessoal, né? Obrigado, Natália está envolvida na fotografia, está fazendo os cursinhos, e ela está fazendo umas fotos excelentes. Ela e como é que chama a menina? A Isabela, né? Que está lá na igreja ajudando. Comunicação e tecnologia são as profissões do futuro. Tudo vai envolver comunicação e tecnologia. Então, se você gosta, nada de braçada, e vai ganhar dinheiro, que não é pecado ser rico, não. Não é não. Então, e aí eu quero louvar a Deus, então, pela oportunidade de mais essa live, pedir ao Senhor que Ele possa trazer sobre a sua vida sabedoria, revelação, que você seja esse canal de bênção que você é, Leandro, para muita gente. Você é uma referência para muitos líderes de jovens. Continua assim. Obrigado. Seja você uma bênção, né? E para todos aqueles que nos acompanharam,
Que Deus abençoe vocês de forma poderosa. Um abraço a todos. Até a próxima segunda-feira, querendo Deus. Tá. Tchau. Eu.